muita gente que te vê na thumb desse vídeo vai clicar querendo saber de um assunto específico, né? Recentemente você passou por um problema aí de migração e tal. Graças a Deus está se resolvendo, né? Sim. Mas eu queria que você compartilhasse um pouco para a gente. Obviamente que eu não quero entrar em muitos detalhes, mas eu queria que você compartilhasse para a gente o que aconteceu, por que aconteceu e como que você fez para resolver essa situação. Porque imagina só, nenhuma experiência, nenhum problema ele é individual. Talvez Sim. o problema que você passou pode acontecer com algumas outras pessoas, né? O que não é difícil. Sim. E essas pessoas vão precisar de ajuda, então eu acredito que você tem alguma coisa a agregar para essas pessoas aí, cara. Bom, vamos lá. No início do ano eu fiquei 20 dias preso e foi a pior experiência da minha vida. O que acontece? Eu estava aqui, como eu falei no vídeo, né, quando eu saí de lá. Eu estava aqui na Irlanda sem visto e fiz aquela correria da escola, né? É uma coisa que muitas pessoas fazem e para todo mundo sempre deu certo, né? A pessoa não é o correto, não é o correto, não é o que eu indico e é o que está ficando cada vez mais difícil. A pessoa vem como turista, fica aqui, junta o dinheiro da escola, compra a escola, sai da Irlanda, vai para outro país, volta para a Irlanda já com toda a documentação de estudante. Sim, esse é o padrão, né? Isso é o que muita gente faz. Não é o aconselhável, não é o ideal, principalmente na situação atual. Mas enfim, foi o que eu fiz, foi a forma que eu consegui vir para cá. Ok. Aí eu vim, depois de muita correria, eu consegui a escola, beleza. Aí fiz esse mesmo processo que várias pessoas já tinham feito. Saí da Irlanda, voltei. Na hora que eu cheguei no aeroporto, e eu estava muito feliz, porque assim, eu fiquei, e isso foi em janeiro, então eu tinha aí quase 3 anos já na Irlanda, e eu nunca tinha saído daqui, né? Alguns até tentam, né? A pessoa que está aqui sem visto viaja, tenta voltar para outros lugares aí. Ó, e uma dica que eu dou: voltar por lá, todo mundo sabe onde que é, que eu não vou falar aqui, tá dando problema, tá? Já conheço um casal, conheço um casal que tentou entrar por lá e deu errado. Eu conheço um outro também que fez isso várias vezes, uma das vezes deu errado, e os 2 casos foi lá em Edimburgo. Então, assim, aí eu eu achei fui... que você fosse falar Irlanda do Norte, porque geralmente a galera vem Eu pela Irlanda também do Norte. achei Eu não que sabia Sim, de Edimburgo. sim, teve 2 casos em Edimburgo. Caramba, 2 casos da imigração de Edimburgo. Ok. Pessoal, a imigração teve recentemente, no final do ano passado, uma integração, não vou lembrar o nome agora, no final do ano passado, teve uma integração entre os sistemas de imigração, então está tudo muito interligado. Você está em Edimburgo, por exemplo, eles puxam seus dados, vêm de onde você está. Esses casos de Edimburgo, eles nem chegaram a embarcar no avião. Lá mesmo eles já ficaram e voltaram para o Brasil. Na verdade, voltaram para o último destino, a pessoa acabou voltando para o Brasil. Então, assim, eu estava aqui sem visto, aí consegui a escola, beleza, aí fiquei aqui um tempão sem poder viajar, e eu estava muito, muito feliz. Pra vocês terem ideia, o dia que eu pesquisei as passagens e que eu vi que tinha passagem de 20 euros, eu nem acreditei, porque eu nunca tinha pesquisado passagem aqui, porque eu sabia que eu não podia viajar, não podia sair daqui, senão eu não voltava. Aí na hora que eu cheguei, passar pela imigração. Ok, tá tudo certo. Tem escola, tem a comprovação, tem todos os documentos. Beleza. Aí cheguei lá, apresentei aquelas velhas perguntas. Por que você tá vindo aqui? Visto da inglês. Ah, cadê a carta? Dei a carta, olhou o QR Code, conferiu, tava tudo certo. Aí ele virou para mim e falou assim: você já recebeu alguma ordem de deportação? Aí eu falei assim, não. Aí eu esperei alguns segundos e perguntei, por quê? Aí eu pensei comigo, se tiver alguma ordem de deportação em aberto contra mim, ele não vai poder deixar eu entrar. Aí eu respirei fundo e tal, perguntei, por quê? Tem? Ele falou, tem. Putz. Na hora que ele falou pra mim que tinha uma ordem de deportação em aberto contra mim, eu fiquei sem reação. Aí eu questionei, como? Eu nunca recebi nada. Por exemplo, eu já tive multa de trânsito aqui, na qual eu informei meu endereço, né? Porque muita gente fala assim, informa o endereço errado que não chega para você. Mas fica seu nome lá e uma hora ou outra pode dar problema, se não pagar a multa, pode ir para a corte. E nas 2 vezes que eu recebi a multa, eu dei o meu endereço, certo?
Aí eu falei com ele, como assim tem uma ordem de deportação em aberto contra mim se eu nunca recebi nada? Ele falou, olha, tem uma ordem de deportação em aberta contra você do dia 18 de outubro de 2024. Eu falei, como assim 18 de outubro? Eu nunca recebi nada. Eu já fui multado aqui, já recebi a multa em casa normal. Como que eu nunca recebi essa ordem? Eu não tinha a menor ideia que tinha essa ordem. Aí, beleza. Aí sai do guichê, volta pro guichê, volta pro guichê. Na hora que ele virou para mim e falou assim, tá tudo certo com a sua documentação, só que tem essa ordem de deportação em aberto contra você, ela vai ser cumprida agora, a carta já foi acionada e tá chegando. Caramba. Mano, nessa hora, eu não sei se eu fiquei vermelho, branco, eu não sei que naquela hora, sabe aquela eu entendi o que é ficar sem chão. Sim. Porque assim, como eu já tô aqui, né, aí há 3 anos, a minha vida tá aqui. Sim. A minha vida hoje não tá no Brasil. Então, na hora que. E aí tem uma coisa que eu nunca vou esquecer, porque no dia anterior eu ganhei um abacaxi. E eu deixei, porque isso foi tudo no domingo, né? Eu saí da Irlanda de madrugada, fiquei lá em Londres, voltei de tarde. E no sábado anterior eu tinha ganhado um abacaxi, deixei ele em cima da mesa e falei: assim que eu chegar, eu vou comer esse abacaxi. Eu falava, gente, peraí, eu não acredito que isso está acontecendo. Minha casa, minha cama, minha vaga, minha bike, minha conta, meu abacaxi. Mano, eu sei que eu fiquei louco ali, eu fiquei assim, choque ali na hora, não sabia o que ia acontecer comigo. Aí eu acho que eu fiquei tão nervoso, mas eu fiquei tão mal que o próprio oficial, depois que ele já tinha falado que realmente não ia, ele não ia poder permitir a minha entrada, que era para eu ficar aguardando. Mas deixa eu te perguntar, nesse momento, você achou que você ia ser deportado? Eu não sabia. Ou você imaginou que você ia ficar preso? Eu não sabia, ele não me explicou. Ele falou assim, nada, a ordem, né, de deportação vai ser cumprida. Você não sabia o que ia Os acontecer. casos de ordem de deportação que eu tinha acompanhado até então, tinha sido assim, exemplo, teve um rider, pegaram, o rider estava aqui com um turista, estava trabalhando, pegaram o cara, levaram o cara para a Guard Station, da Guard Station levaram para Clover Hill, passou 2, 3 dias ele foi deportado. Sim. Os casos que eu acompanhava foi tipo tranquilo, entre aspas, sim, né? Sim. Então eu não sabia o que ia acontecer comigo, eu não sabia o que ia acontecer. Aí, no final, né, ele virou para mim e falou assim, olha, você me desculpa, mas eu realmente não vou poder deixar você entrar, meu trabalho é difícil, meu trabalho é duro, mas é o meu trabalho. Aí eu fiquei lá 1 hora, sentado na salinha, esperando a guarda chegar. Aí chegaram os guardas. Aí eu lembro que eu perguntei para ele assim, pro oficial ainda, né? Eu lembro que eu perguntei pro oficial, fala que isso é um pesadelo e eu vou acordar. Por favor, fala que isso é um pesadelo e eu vou acordar. Mas não acordei, era verdade. Acordou. Aí chegou os guardas lá, aí me levaram pra. Graças a Deus eu não fui algemado, porque senão o trauma ia ser pior. Né, É cara? pior, acho que é. Se é algemado, deve ser. É um negócio muito agressivo, eu muito acho, agressivo, né, cara? Muito agressivo. Algemar o cara. Aí beleza, aí me levaram pra viatura, né? Era uma Sim. viatura paisana, descaracterizada. Aí eu lembro, eu saindo do aeroporto. Não levou mala, não levou nada. Não, eu só tinha mochila, né? Porque Sim. eu só ia. Ah, tá. Só passou uma noite. Eu só ia. Eu passei algumas horas, na verdade. Aí depois, algumas pessoas. Ah, Felipe, foi porque você foi pro Reino Unido. Ah, Felipe, porque você. Gente, eu podia ter ido pro Brasil, ter ficado 1 ano no Brasil. Tinha essa hora. Se voltasse, ia dar esse problema. E o foda é que você não sabia, né? Eu não sabia. Aí, algumas pessoas falam, mas você não sabe. Óbvio que eu não sabia. Eu não sou idiota. Se eu tenho uma ordem de deportação, eu vou sair e entrar do país para ela ser. Óbvio que não. Óbvio que não. Enfim. Aí eu saí dentro da viatura, né? Da viatura. Aí eu fui saindo assim do aeroporto e tal, passando ali por algumas ruas que geralmente a gente passa de bike. Aí beleza, aí a gente pegaram a M50 e aí eu entrei na Guard Station. Aí na hora que eu tava lá de frente ao guichê, e que quando você vai dar entrada você tem que assinar, eu comecei a chorar.
Nossa, mas eu chorei demais, a ponto dos dois guardas, calma, não vai acontecer nada de ruim com você, calma. Não, o cara ficou 20 dias preso, não vai acontecer nada de Não, ruim. mas eu não sabia que ia ser 20 dias, né? Não sabia. Se eu soubesse, eu tinha desmaiado. Você achou que ia deportado pro Brasil? Não, eu não sabia, não tinha ideia de nada. Ideia, né, Aí beleza, eu lembro que eu chorei demais, mas na hora que eles me colocaram dentro da cela e que aquela porta fechou e que eu sentei naquele colchão no chão e olhei e falei, caralho, mano, eu tô dentro de uma cela, eu tô preso. Mano, ali eu chorei. Nossa, mas eu chorei demais, chorei. E eu falava assim, Deus, por que isso tá acontecendo? Eu não entendo o que tá acontecendo, tava tudo... Porque, tipo assim, eu tava muito feliz. Porque a pessoa viver sem visto não é fácil. Difícil, cara. A pessoa não pode ir aqui do lado, a pessoa não pode fazer nenhum tipo de viagem, a pessoa vive uma série de limitações. Tudo é mais difícil para a pessoa que tá ilegal no país. E ia tudo se resolver e deu tudo errado. Mano, a minha cabeça entrou em parafuso, sabe? Aí eu lembro que eu chorava. E teve uma cena que eu nunca vou esquecer também. Eu tava com sede, né? E eu pedi água. Aí a guarda, né? Era uma oficial, veio trazer a água. Abriu a porta, né? Aí ela fez isso aqui, ó. Ela abriu a porta, aí ela agachou, colocou água assim, né? Pela porta, colocou, tirou o braço e fechou. Com medo. Falei, gente, eu sou um bicho raivoso agora.